paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o testemunho de Lázaro, um dos milagres grandes, que Jesus fez dentro do seu ministério. E uma coisa interessante, a Bíblia, as Escrituras, elas não registram uma palavra sequer falada por Lázaro, irmão de Maria e irmão de Marta. Mas ele se tornou uma das maiores provas da veracidade das afirmações sobre Jesus, sua mensagem e a sua divindade. Obras milagrosas serviam como provas da mensagem pregada e por isso acompanharam novas revelações divinas em vários momentos da história. Quando Deus escolheu Moisés para revelar a lei que governaria os israelitas até a morte de Jesus, ele lhe deu poderes milagrosos para confirmar a mensagem. Quando Elias e Eliseu inauguraram então o período das grandes profecias do Antigo Testamento, revelações vindas do Senhor, eles realizaram milagres notáveis, até multiplicando alimentos e ressuscitando mortos. Conhecendo esse pano de fundo das obras de Deus, os judeus que presenciaram os milagres de Jesus entenderam então prontamente seu significado. É o Messias. Ficaram admirados com seus milagres e concluíram corretamente que sinalizaram a presença ou apresentação então de uma nova doutrina, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 27. De todos os milagres que Jesus realizou, um dos mais importantes foi a ressurreição de Lázaro, um amigo da aldeia em Betânia, poucos quilômetros distante de Jerusalém. No final do seu ministério, Jesus estava em Pérea, a região a leste do Rio Jordão, quando recebeu a notícia que este amigo estava doente. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro havia morrido e já tinha sido enterrado. O poder de Jesus para ressuscitar este homem impressionou todos os presentes naquele dia. Mas o impacto deste milagre, o testemunho da vida de Lázaro, foi muito além das pessoas em luto ali naquela cidade em Betânia. Pensemos na importância da ressurreição do irmão de Maria e Marta. A ressurreição de Lázaro desafiou as pessoas presentes a tomarem decisões sobre Jesus. Cada pessoa que encara as evidências sobre Jesus tem o direito de decidir como reagir. Ninguém é obrigado a aceitar as provas para crer em Cristo. Mas a decisão de aceitar ou rejeitar o Filho de Deus terá implicações eternas. Naquele dia em Betânia, muitos creram, enquanto outros foram correndo para falar com os inimigos de Jesus o que ele estava fazendo. É o que relata João, capítulo 11, versículos 45 a 46. Correram para falar, correram para denunciar o que Jesus estava fazendo, o que tinham presenciado. A ressurreição de Lázaro apresentou uma enorme dificuldade para os líderes religiosos daquela época. Em parte, por causa do seu conceito errado das implicações do reino de Cristo, é o que relata João 11:48.
e em parte por seu medo de perder poder sobre o povo judeu. Esses líderes sabiam que a vida de Lázaro complicava sua causa. Para tentar suprimir esta evidência, eles decidiram tentar matar este amigo do Senhor. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. João 12, 9 a 11. A ressurreição de Lázaro contribuiu ao crescimento do Evangelho no livro de Atos. O progresso da causa de Cristo nos meses e anos depois da ressurreição de Lázaro é especialmente impressionante contra esse pano de fundo da oposição dos religiosos. 3.000 pessoas foram convertidas a Jesus em um dia, é o que relata Atos 2,41. E o crescimento continuou por um bom tempo, conforme a história destacada em Atos 5, capítulo 5, versículos 14, 6 e 7. Uns 30 anos depois, o número de discípulos de Cristo em Jerusalém tinha chegado a dezenas de milhares. Atos 21, 20. Lázaro não é mencionado nesse livro. Mas quando João escreveu seu relato do Evangelho, provavelmente o último das 4 biografias de Jesus na Bíblia, ele deu destaque especial a este milagre. Tudo indica que as pessoas que ouviram o Evangelho em Jerusalém, no início da igreja, teriam acesso direto a esta importante prova que morava perto de Jerusalém. A ressurreição de Lázaro serve como evidência importante para nós. Foi um dos sinais apresentados para servir como base da fé de todos os leitores da Bíblia. Estes sinais, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É o que relata João 20, 31. Sinais, prodígios e milagres. Foi dessa forma que o ministério de Jesus foi intensificado na terra. Deixou a sua igreja, constituiu a sua igreja, com a certeza de que Deus está agindo e continua agindo na humanidade. Os milagres continuam. A história continua. Deus pode realizar milagres a qualquer momento, a qualquer instante. E se você precisa de um milagre de Deus, clame a Ele. Busque ao Senhor. E no seu tempo, Deus derramará sobre a terra o seu milagre. Assim, todos nós, de uma forma miraculosa, de uma forma poderosa, estamos sendo alcançados pelo poder e pela glória do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.